Um bom dia Antártico para você que está me acompanhando. Bom dia Antártico, mais uma boa noite brasileira, noite de feriado, tomando aqui ó, coca com vodka. Hoje eu vim trazer uma notícia legal. Eu achei uma notícia realmente bacana de ler e eu fiquei tão animado para trazer ela aqui que eu nem consegui escrever o roteiro. Então eu acabei anotando, copiando uns trechos da notícia em inglês mesmo. E aí eu vou tentando acompanhar aqui. Provavelmente vou me confundir porque eu leio em inglês e eu acabo esquecendo a palavra em português. Mas vamos lá, que vai ser da hora. Bom, qual que é a notícia, né? A China está aumentando agora a frota de navios quebra-gelo dela, né? E isso está acontecendo por um motivo muito louco, que é o seguinte, na verdade isso já era esperado, né? Isso já é uma coisa que vem acontecendo, só que, gente, 2021 foi o ano do aquecimento global. Eu acho que o mundo parou tanto para ver outras, tipo, para se enfurnar assim, sei lá, que a gente acabou abrindo os olhos demais para essa questão e realmente agora, como vocês sabem, tá pior do que nunca. O aquecimento global ele tá vindo a todo vapor e isso está trazendo mudanças muito grandes, né? E algumas mudanças são positivas para uns, mas no geral é tudo ruim, né? Mas uma das consequências do aquecimento global, a que mais se fala inclusive, é a do derretimento das calotas polares, né? E o que acontece é o seguinte, o Ártico ele está derretendo, né? Não estamos falando de calota polar agora, né? Porque a gente não está falando de nada que está em cima da Terra, mas o que está acontecendo é que o gelo marinho está se dissolvendo. E cada ano que passa, naturalmente, né? Explicando uma coisa, o gelo polar ele se retrai no verão e no inverno ele se expande. Só que cada ano que se passa, ele está se expandindo cada vez menos no verão, o gelo do Ártico. O da Antártica a gente vê pouca diferença, mas na Antártica Ocidental também acontece, mas no Ártico é muito mais proeminente, né? E isso está abrindo rotas comerciais que antes a gente não tinha. Então, para você que não sabe, o Ártico é um oceano congelado. Então, se a gente está derretendo o gelo marinho, isso significa que tem mais lugar para os navios passarem durante o verão do Ártico. E está começando uma verdadeira corrida econômica naquele lugar, né? Então, hoje em dia, quem tem soberania sobre o espaço, quem tem soberania sobre o espaço marítimo ártico é Moscou, ou seja, é a Rússia. Isso tanto pela posição geográfica, né? Porque a Rússia é um continente, né? Um continente não, um país de dimensões continentais que se estende por muitos quilômetros ali no Ártico. Então são eles que dominam aquela região. Só para vocês terem uma comparação, a Rússia hoje ela tem 5 navios quebra-gelo nucleares. Ou seja, e eles ainda estão construindo mais um. Então eles estão aumentando a frota de navios polares, navios quebra-gelo nucleares deles. E eles são o único país que tem um navio quebra-gelo nuclear. Um não, 5, né? Agora indo para 6. Então eles realmente controlam o Ártico em frota e em extensão de território. Mas também tem as leis, né, das Nações Unidas, que são as UNCLOS, né, que são United Nations Conventions to the Law of the Sea. Então são as regras da União Soviética, não, das Nações Unidas para as leis do mar, né? Então Moscou, né, ou seja, a Rússia é quem domina aquela região. Mas está se abrindo agora o que a gente tem chamado, né, da Rota da Seda do Ártico. Então, antigamente, existia uma passagem que era muito famosa e que muitos exploradores polares começaram a sua carreira procurando, que é a chamada Passagem Noroeste. Então, desde o século XIX, desde o século XVIII, a gente sabia que o Ártico era um mar congelado e a gente sabia que, eventualmente, talvez daria para passar de um lado, né, do Ocidente para o Oriente,
ou seja, ali do Atlântico para o Pacífico, através de uma rota do norte, o que iria facilitar muito a vida para os europeus, né? Porque eles não iam ter que descer até o Atlântico Sul e passar pela África, ou então pelo Estreito de Drake, o que ninguém fez, ninguém faz até hoje, eu acho, né? Para chegar no Oriente. Então teria uma rota muito mais simples ali, pelo norte, que seria possível quando o mar descongelasse durante o verão. Muitos perderam a vida tentando, mas um grande explorador, um famoso explorador, Roald Amundsen, conseguiu achar essa passagem, né? Mas ele disse, ó, gente, não dá, né? Eu consegui passar, mas com o Fram, né? Um navio pesqueiro minúsculo, né? Eu e mais, sei lá, 5 gatos pingados. Então, para um navio comercial é impossível, vocês não vão conseguir. Eu fiquei preso no gelo para conseguir passar lá, então não é viável. Mas hoje em dia já o é. Então, pelas primeiras vezes, nós estamos vendo a passagem noroeste livre. Então, possível para que navios consigam passar do Ocidente para o Oriente através do Ártico, né? E várias outras rotas marítimas estão se abrindo, então rotas que ligam ali a Rússia com outros locais, né? E a China quer ser uma potência ártica. A China quer comandar aquela região também. Então estão tendo muitos investimentos chineses para aumentar a capacidade tecnológica para eles conquistarem o Ártico junto com a Rússia, né? Então, ou seja, a China hoje, maior economia do mundo, não vai poder ficar para trás nessa também, né? Então, o que acontece é que é esperado para que em 2025 a China aumente, né, a frota dela em mais um navio polar, né, mais um quebra-gelo, que vai ser capaz de quebrar aí 3 metros de gelo, que é uma quantidade considerável de gelo marinho para se quebrar, né? Mas eles também estão investindo em semi-submersíveis, que vão ser navios fantásticos. Eu não consegui encontrar nenhuma imagem, mas a ideia é que sejam semi-submersíveis de resgate de 100 mil toneladas. São quantos aqui? Deixa eu ver. In the construction... Tá, eles não falam quantos que eles vão construir. Mas... E ainda tem um outro navio que eles querem construir, que também é um semi-submersível de 5 mil toneladas, né? Mas aí não é para resgate, é para outras finalidades, né? E esses semi-submersíveis, né, que então eles são como se eles fossem submarinos, eles conseguem submergir, mas eles não submergem por completo, tá? Eles não ficam embaixo da água, eles têm que ficar um pouquinho em cima, assim, para conseguir o oxigênio, a flutuabilidade deles lá, senão eles afundam e acabou. Então a ideia da China é justamente construir mais um quebra-gelo, até agora eles têm 2, né? E esses outros navios, esses semi-submersíveis enormes, cara, 100 mil toneladas é muita coisa, é um navio de resgate enorme. E essa nem é a ideia principal. A ideia principal é ali o quebra-gelo, que vai ser uma coisa gigantesca, muito legal. Isso faz parte de um plano de desenvolvimento de 5 anos daqui para frente da China, né, em que está incluído a exploração polar e de mar profundo, porque, gente, é aí que os países têm para expandir agora. Pouco se fala disso, mas a expansão econômica territorial agora são para esses lugares, é a expedição polar e a expedição de mar profundo, porque os recursos terrenos agora, os recursos continentais, eles estão basicamente ocupados já, né? E onde que vai se encontrar mineração a partir de agora? Onde que vai se encontrar petróleo a partir de agora? É no Oceano Profundo e nas regiões polares, né? Inclusive, isso vai causar um grande problema para a Antártica, né? Ainda bem que a gente tem aí o nosso Tratado Antártico para garantir a isenção do continente, a impossibilidade de exploração econômica do continente, mas isso pode ser que mude daqui a alguns anos, né? O tratado ele vai ser revisado aí em 2050, se eu não me engano, e tudo pode mudar, porque a gente já está vendo aí, como vocês podem ver, uma verdadeira corrida econômica para os polos. Pode ser que a gente esteja aí à beira de uma nova etapa da história da exploração polar, né? Pode ser não, a gente já está. Olha aí, olha essa notícia que eu estou trazendo, que legal. Eles investindo aí em uma tecnologia sensacional para expandir aí a sua capacidade de exploração, né? E além disso, a China também
ela declarou, né, que eles têm um plano para até 2022 para lançar vários satélites, né, que vão ser dedicados a estudar as rotas marítimas, as possíveis rotas marítimas do Ártico e as mudanças no gelo, né, no gelo marinho até 2022. Então, a China vai tá na briga mesmo, eles estão comprando essa briga com a Rússia e a corrida, né, pela soberania do Ártico tá aumentando. Então, a China está desenvolvendo essas coisas para um território que é classicamente, né, historicamente dominado por Moscou, pela Rússia, mas que também é muito importante para outras nações. Então, os Estados Unidos, né, tem o Alasca lá, que é uma porção considerável da terra no Ártico. Você tem o Canadá, que está meio assim, né, não fala muito sobre as possibilidades de exploração ali do Ártico, porque o Canadá já fez muita cagada lá na região e ainda tá para fazer bastante cagada, confia em mim. E você tem a Dinamarca também, né? Porque a Groenlândia também representa uma região considerável ali do Ártico, mas nenhuma região tão grande quanto a Rússia, né? Então quem domina lá agora é a Rússia, apesar disso ter desse movimento da China tá acelerando aí a corrida para esses outros países também, né? Então, aí, bom, acho que é isso, né? Só comentando aqui sobre os dois navios quebra-gelo, eu devo estar falando o plural de navio errado, eu não sei se é navios ou navios, eu estou falando navios porque para mim é o que é o certo, mas acho que é navios. Enfim, eles têm o Xuelong, que ele foi construído na Ucrânia na década de 90, né? E o Xuelong 2, olha só que criativo, que começou a funcionar em 2019 e foi construído na própria China com uma ajuda de design da Finlândia, né? E, só a título de curiosidade, o Brasil ele tem um navio quebra-gelo, que não é bem um navio quebra-gelo, né? Ele é um semi-navio quebra-gelo, então ele consegue chegar na Antártica, ele consegue quebrar, acho que até 1,5 metro de gelo, mas não lembro dos números exatos, mas ele não consegue ir furthermore, ele não consegue ir muito mais ao sul, justamente porque ele não é um quebra-gelo, né? Então você tem aqueles quebra-gelos monstros que quebram 3, 4 metros de gelo, mas o Brasil não é o caso, né? A gente tem esse semi-quebra-gelo, eu não lembro agora qual navio que eu não lembro se é o professor Besnar, mas é que eu acho que não, porque o professor Besnar agora ele foi aposentado e a gente tem um novo que eu acho que é o Almirante Maximiliano, isso, nosso navio quebra-gelo, o Almirante Maximiliano. E aí, só para ressaltar, né, a importância, porque a partir de agora, como eu disse, a exploração ela vai rumar para os polos e para os ambientes de mar profundo. E isso é mais um motivo para a gente investir nesse tipo de tecnologia, porque senão o Brasil vai ficar para trás. E assim, é importante que a gente invista por dois motivos. Primeiro, porque a gente tem um tratado agora falando da Antártica, tá? Saindo do Ártico, beleza, já passou a notícia da China, legal. Agora vamos pra Antártica, tá? A Antártica, a gente tem esse tratado, tá? A gente vai revisar ele em 2050 e que impede a exploração, entre aspas, né? Até hoje, todos os países têm cumprido direitinho o Tratado Antártico, que proíbe a exploração econômica da Antártica. Mas e se eventualmente algum país decidir quebrar esse tratado? Poxa, o Brasil é o quinto país mais próximo da Antártica. Ele só perde, sei lá, pro Chile, pra Argentina, pro Uruguai, pro Paraguai, que são esses países que estão ao sul do Brasil, entendeu? E são todos países pequenos, eles não têm soberania sobre a Antártica. Tudo bem, ali o Chile é o que mais tem estação daqui da América do Sul, mas, tipo assim, nenhum outro país tem tanta estação quanto eles. E o Brasil já tá pra trás nesse quesito. A gente já tá pra trás, porque a gente só tem um navio quebra-gelo, a gente só tem uma estação, apesar da gente ter os módulos, né, que ficam lá no centro da Antártica. Se em algum momento a Rússia ou a China ou os Estados Unidos, esses países do norte, decidirem, né, não explorar o Ártico e vir explorar a Antártica, lembrando que a China ela investe muito em pesquisa antártica, elas têm não sei quantas estações lá, eu não lembro o número, eu tô ótimo de número hoje, né, tô trazendo só os números bons, mas vocês podem pesquisar isso depois, né,
A China tem lá não sei quantas estações antárticas, né? E é um país lá do hemisfério norte, super longe, que se acontecer deles precisarem, deles quererem, eles vêm aqui pro sul e dominam tudo. Então, assim, é importante que o Brasil mantenha a sua soberania sobre a Antártica, por questões econômicas, questões estratégicas, né? Até mesmo se acontecer uma guerra por causa disso, a gente tem que estar equipado porque a gente está muito próximo e a gente pode tirar muito proveito da Antártica. Mas a gente também pode defender ela, porque se alguém decidir quebrar o tratado, existem dois caminhos. Ou todo o resto protege a Antártica, ou vai começar uma corrida econômica que pode se desenrolar para uma corrida bélica, para conquista e exploração do continente antártico. Então, se o Brasil não tiver absolutamente nenhuma soberania, se a gente continuar só com 2 módulos no centro do continente e uma estação antártica na ilha Rei George, que nem está dentro do Círculo Polar Antártico, ele faz parte do continente, mas está para cima do Círculo Polar Ártico, um arquipélago minúsculo que está em cima da Península Antártica lá ainda, com um navio quebra-gelo, a gente não vai conseguir proteger nada, nem a nossa soberania, nem o nosso direito sobre o solo antártico e muito menos proteger o continente gelado. Então, é isso. O que fica de lição dessa notícia aqui é que os países estão investindo em exploração polar e a gente está ficando para trás. A China está tão longe do Ártico... Não, isso é mentira, mas enfim. Eu ia falar besteira. Eu ia falar que a China está tão longe do Ártico quanto o Brasil está da Antártica, mas isso não é exatamente verdade, tá? Ela está bem mais ao norte do que o Brasil está ao sul, né? Então, é isso. Fica aqui o meu apelo, tá? Essa notícia, ao mesmo tempo que ela é muito legal, porque ela está mostrando um desenvolvimento muito bacana dentro da exploração antártica, ela é um pouco assustadora, porque isso pode nos levar a um futuro caos polar aí, em que vai se explorar aí as regiões polares à exaustão. Isso pode causar vários impactos. Inclusive, uma coisa que eu não falei é que dentro do plano de 5 anos de desenvolvimento da China, eles querem colocar também, eles querem desenvolver plataformas offshore, né, nucleares, ou seja, eles querem colocar plataformas de exploração de polar, plataformas marinhas de exploração polar, não, de exploração de petróleo, né, basicamente, né, movidas por energia nuclear. Então, olha o nível que eles estão avançando com essa tecnologia, e a gente aqui ainda está desenvolvendo o nosso primeiro submarino nuclear, né? Então, não desmerecendo o serviço da Marinha, muito pelo contrário, é um serviço super bacana, mas a gente não tem investimento, a gente não tem vontade e a gente não cresce para lugar nenhum. Essa é a grande verdade. Então é isso, um vídeo um pouco mais longo aqui, um pouco mais crítico, porque é uma notícia um pouco assustadora, mas também é uma notícia bem legal. E é isso aí, não deixem a China dominar o mundo, vamos dominar primeiro.